E tem alguém na sua empresa que tem essas ideias ou é você? O santo grau dessa parada é quando você não é a pessoa que tem essas ideias, e sim a sua equipe. Você já chegou nesse nível? Onde eles têm ideias transformativas assim? Eu diria que a gente pode classificar em ideias e desafios A, B, C. Então, eu sempre lido com A, sempre com o mais difícil. Então, isso para mim era algo que é difícil a equipe ter esse tipo de ideia. Dá para ter? Dá. Mas, como é muito importante, é o nosso principal produto, eu resolvo. Mas, por exemplo, tem o Apollo, que é o nosso software como serviço, que é uma área de membros. E aí, o líder desse projeto é ele que vai trazer as ideias e eu meio que aprovo. Então, ele fica como, digamos, as ideias nível B. E tem as ideias nível C, que é tipo, HC, o que você acha da gente fazer no Instagram, assim, assim, assim? Então, não é algo que vai mover muito o ponteiro da empresa, mas ajuda em alcance. Então, assim, você não espera a sua equipe ter uma ideia nível A? Por enquanto, não. Entendi. Mas você não acredita que para eles terem ideia nível A, você não tem que mandar eles para Fernando de Noronha? O cara tem ideia nível A, mas ele vai para Fernando de Noronha. Lusquinha, você vai para Fernando de Noronha? Volta de lá com a ideia nível A. Oh, meu. Então, será que ele tem que ter exatamente o que você tem para ter ideia nível A ou não? Sem Fernando de Noronha? Inclusive você foi para Fernando, não sim, foi? 2 vezes. Então, sabia, teve ideia nível A lá? Cara, Fernando de Noronha traz muitas ideias boas. Você acha que você tem que mandar a sua equipe para Fernando de Noronha para ela ter ideia nível A ou dá para ela ter nível A sem Fernando de Noronha? Eu não diria Fernando de Noronha, mas eu incentivo o meu time a viajar, principalmente os líderes. Durante a pandemia era mais difícil, mas eu falei, gente, tira uma semana, não aparece aqui na empresa, fica em casa, mas procura tirar tempo para pensar. Porque se líderes estão muito envolvidos no furacão, eles não têm tempo para pensar, só fazer, e eles não pensam em crescimento. Mas para eles fazerem isso, eles têm que desenvolver líderes lá dentro. Exato. E aí eles vão... Isso. Porque para um líder tirar tempo para pensar, você está tirando tempo para pensar, você tem líder. Porque tem líderes agora. Porque você não tem só os operários no sentido de operação, tá? Aqueles que operam, porque operário também remete a alguma coisa. Então, para ele ter tempo para pensar, você tem líderes, é a sua liderança que está pegando. E para os líderes tirar tempo para pensar, eles também têm que desenvolver líderes. E como é que você faz a sua liderança desenvolver líderes? Hoje a gente não tem líder de líder, eu sou, no caso, líder de líder, porque a gente está em 15, acho que é um tamanho... Mas eles já conseguem, por exemplo, tirar uma semana de férias sem aparecer de fato na empresa, que a gente coloca no calendário lá, semana off da Gisele, semana off da Tatiane, semana off do... Cara, meu calendário é cheio de... Férias, né? Tempo off. Só que o pessoal tira quando quer, avisa no calendário, aí não é bom, digamos, todos os líderes da empresa tirarem férias ao mesmo tempo, ou ficarem off, então tem esse bom senso. E é meio que um marketplace, assim, que a galera vai colocando 5 dias, 7 dias off no calendário, desde que não esteja muita gente tirando off. E aí as pessoas abaixo do líder, elas assumem a responsabilidade que o líder teria. Ou até mesmo o contrário. Se um colaborador vai viajar, o líder assume funções dele. Então, por exemplo, agora, uma pessoa de suporte foi viajar. Aí o líder da área de sucesso vai fazer toda a questão de responder o suporte. Mas você incentiva, porque isso é uma parada, né? Eu vou te falar uma parada que eu fiz lá e deu muito certo e eu parei de fazer, mesmo tendo dado certo, né? Devia ter feito mais. Foi a ideia do Rui. O Rui voltou uma palestra, acho que foi até no Plat. E ele falou assim, tinha um exercício lá que alguém propunha na empresa que todo mundo da empresa tinha que fazer uma reunião lá. Falava, na hora da reunião, vocês vão sentar em dupla, aí vocês vão ter uma semana para pensar numa ideia. E na próxima semana vocês vão trazer a ideia. Aí o Rui voltou animado e implementou isso lá na empresa. E a gente fez isso aí. Mas teve um outro cara que falou, cara, eu acho que é uma boa ideia a gente automatizar o nosso processo de entrega de kits, que a gente tinha o Christian. E aí ele entrou em contato com o Correio, conseguiu uma integração, em uma semana ele fez isso. Era via planilha, ele começou a desenvolver um pequeno sistema, isso faz 4 anos. Esse sistema já está na quarta versão, hoje tem 4 programadores lá e já tem empresa interessada em comprar o software. E veio disso aí. E não teve nada. Foi uma ideia que assim, eu não pensei, o Rui não pensou. Ele já executou sozinho. Eu não toquei nesse projeto, não olhei nenhuma vez, o Rui não olhou nenhuma vez, o cara tocou tudo sozinho. Ele contratou os programadores. A primeira coisa que eu pensei foi, a gente falou, vocês tenham ideias. E aí veio um monte de ideia ruim, mas uma veio boa. E depois a gente falou, agora o filho é seu. E ele foi tocando e, cara, toda a nossa gestão de negócio é feita por esse software dele. Sabe uma maneira de descobrir se uma ideia é boa ou ruim, de A a Z? A gente tem um conceito que eu... Antes de executar, provavelmente. Antes de executar, claro. E, assim, primeiro que
uma ideia, a gente sempre vê como uma aposta. Isso eu aprendi tem um livro do Basecamp, que é o Shape Up, em que ele fala do conceito de mesa de apostas, em que os líderes se reúnem para falar a cada ciclo. No nosso caso, a gente tem ciclos de 6 semanas, que é metade de um trimestre. Então a gente se reúne para cada líder trazer 5 ou 6 ideias. Dessas 6, 3 vão ser escolhidas, porque não dá para fazer tudo nesse tempo. E aí, como os líderes têm já esse pensamento, digamos, mais estratégico da empresa, um líder da área de sucesso consegue ver uma falha na área de marketing. Eu, de marketing, consigo ver a falha na área de software. E o conceito de mesa de apostas é você escrever toda a ideia, ou seja, não chega na reunião e fala a tua ideia, porque vai vir um negócio muito embrulhado. Quando você escreve, você é forçado a pensar. E aí sempre começa por um problema, nunca começa por vamos reparar as máquinas. Tá, mas qual é o problema disso? Por que isso é tão importante? Então a gente usa um método que eu criei chamado D+. O D é descreva o problema, o E explica a solução, cara, o que você vai fazer? De uma forma bem simples. Aí depois o M é metrifique quais são os 3 principais indicadores que você quer acompanhar. Depois o A é assertividade, quanto assertivo você está de fazer esse projeto, de 0 a 10? Depois o I é o impacto, qual impacto você tem na empresa? Pô, consertar a câmera não tem impacto 10, tem impacto talvez 1, 0.5. E o S é simplicidade, o quão simples é fazer esse projeto, tocar essa ideia. E aí com isso, todos os líderes escrevem e usam essa metodologia do D+, para a gente chegar na reunião já sabendo de todos os projetos que foram, digamos, pensados. E aí nosso objetivo é quase como no poker, a gente tem uma fichinha e a gente coloca, eu aposto nesse projeto, eu aposto nesse projeto. E aí você vê pela maioria dos votos quais projetos parecem mais interessantes. E aí a empresa inteira abraça. E a empresa inteira abraça. E cada um tem a a fichinha do mesmo valor? Sim, eu também. É complicado isso, não é? Tem ideias que eu trago que não são muito bem-vindas, não. Não, isso tá tudo bem. Pode ser o contrário, né? Definitivamente a ideia de tirar férias deve ter sido bem-vinda. Às vezes você pode criar um veto também. Ray Dalio, eu li o livro do Princípios, inclusive você me recomendou também? Você leu esse livro? Sim. Tá, eu acho que eu vi você falando dele. Eu acho que já tá. Cancela a pergunta. Vamos terminar. O Ray Dalio tem esse negócio de falar que todo mundo fala tudo, né? Tem até um sistema para abertamente falar a opinião e tal. Só que ele tem um sistema de legitimidade. Então, ele não dá a mesma ficha para todo mundo, não. Então, o carinha do marketing, se o problema é financeiro, gestão financeira, o carinha do financeiro que tem mais histórico de financeiro tem uma fichinha um pouco maior nisso. No seu caso, não, as fichinhas é tudo igual. Acho que é só para os líderes, né? É tudo igual, porém, eles têm que apresentar e os líderes podem, digamos, apontar pontos cegos. Então, eu apresento um projeto, como eu falei aqui, vamos aumentar o preço do curso, reduzir reembolso, vou regravar. E aí os líderes podem, digamos, cara, mas você não viu isso aqui, você não viu isso aqui, você não viu isso aqui. E aí por eles apontarem pontos cegos, talvez o projeto não seja votado pela prova social. Então é meio que um marketplace de ideias. As melhores vencem, geralmente.